o Evangelho aberto a esmo, caiu no capítulo 4, nascer de novo. Eu vou pedir ao Felipe, por favor, que leia os números 10 e 11, por favor. Que a paz do Cristo esteja conosco. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, nascer de novo, item número 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. São Mateus capítulo 11, versículos 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até ao presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Graças a Deus. Zé Carlos, por favor, queira interpretar. Boa noite. A reencarnação é definitivamente um assunto por demais já conhecido de nós espíritas, e esse item número 10, que fala de que São João Batista era o Elias que deveria vir, que já havia vindo, já havia ele não deixa de ser, me desculpa,
não deixa de ser bem simples para todos nós que já estudamos esse item. Eu acho que algumas dúvidas a gente sugere com relação à encarnação, se ela realmente é necessária e se somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. É um item desse capítulo, Nascer de Novo, e que eu acho que poderá nos trazer maiores informações, porque a encarnação é uma necessidade para o espírito que trabalha o seu próprio adiantamento. Ele tem que desenvolver essa sua inteligência a fim de que a sua vida e o seu bem-estar possam ser providos no seu exercício de vida em si. Mas a encarnação passa a se tornar uma punição quando o espírito, não havendo feito o que devia, ele é constrangido a recomeçar a sua tarefa e ele passa a ser exigido passa a ser necessário que ele tenha múltiplas outras existências corporais em função da sua própria culpa. E a gente tem um exemplo claro, simples, do estudante que ele não é graduado senão depois dele ter passado por todas as suas classes, por todas as suas séries. E essas classes, a gente se pergunta, elas são hoje um castigo para o estudante? Não, elas são uma necessidade para que eles tenham o progresso, para que eles atinjam a maturidade, e passa a ser assim uma condição indispensável que eles têm. Mas se pela preguiça eles forem obrigados a repetir essa classe, a gente aí compara com a punição nossa se tivermos que reencarnar. Aí sim, ela é uma punição. Então, se a gente passa de ano, ou se a gente consegue ter uma vida de acordo com o merecimento, a gente passa a ter mérito com relação àquela vida ou àquela classe que foi estudado. Então, o que é certo, o que a gente pode realmente ter como certeza, é que a encarnação na Terra é, para muitos, ainda uma punição. Mas a gente tem que admitir que, de uma forma geral, ela não é um castigo. Quer dizer, a gente não pode admitir a reencarnação como se fosse um castigo. Obrigado. Helena, por favor. Na vida, meus irmãos, nós aprendemos e buscamos sempre a felicidade. Buscamos
o que achamos melhor, buscamos a harmonia, em resumo, buscamos ser felizes. E o mundo espiritual se apresenta com a abundância necessária para acordar as criaturas que vivem na ilusão das alegorias. E a humildade, meus irmãos, é uma condição necessária para que possamos reconhecer o Cristo interno que existe dentro de nós. Esse Cristo interno é que despertará para a felicidade, que é o nosso verdadeiro amigo, aquele que nos manterá presos aos nossos deveres, nos encorajando, nos mostrando o caminho que devemos seguir e como vencer os empecilhos, as dificuldades deste caminho. Os humildes vivem fora de todas as preocupações. A sua prece é ouvida, porque não é um palavrório inútil, e assim alcança as glórias do universo. Para o encontro com o Espírito de luz, o grande Espírito, necessário se faz termos momentos de meditação, momentos de imaginação, além das esferas, além dos mundos. Nós temos que viver tangenciando o mal que passa, que nos faz passar e nos faz fazer a experimentação do bem. E assim nós possamos aprender a nele viver. A humildade, meus irmãos, é o divino dentro de nós. É aquela virtude divina em que o homem aprende que não há maior grandeza do que servir. E sendo assim, ele recebe em troca a compensação necessária de sua saúde, de sua paz, de alegria e de amor. O homem nada mais é que um servo divino, como a própria natureza que ajuda sem espera de recompensação. E assim, meus irmãos, manteremos o cântico de alegria em nossos corações, vivendo assim na alegria de Deus. E quando nós vivemos em Deus e para Deus, nós somos felizes. Não há erro. Portanto, meus irmãos, a humildade é a liberdade perfeita do nosso espírito. E os benfeitores espirituais estão sempre alertas para nos despertar, para entendermos as leis divinas.
se nós não nos voltarmos para as leis divinas, se nós não aprendermos as leis divinas, qual será o segmento da nossa vida? Qual será o norte da nossa vida? Ser humilde, meus irmãos, é um passo para a realização da nossa reforma íntima. Essa reforma que tanto falamos, essa reforma que tanto ansiamos. É um processo de autoconhecimento e reeducação para os quais não existem receitas ou manuais, mas apenas o esforço e a vontade de cada um de nós, para assim caminharmos e assim procedermos para o sucesso e para a nossa melhoria interior. É a maneira de nos conscientizarmos da potencialidade para que o homem torne melhor em todos os aspectos, para que o homem evolua no seu caminho de ascensão, para que cumpra todas as suas promessas feitas quando de sua reencarnação. A nossa reforma íntima tem início quando nós tomamos conhecimento de nós mesmos. Quando olhamos para dentro de nós, é o célebre e conhecido axioma: conhece-te a ti mesmo. Então, meus irmãos, reflitamos sobre isso. Façamos uma introspecção. Vamos ler o nosso interior. Vamos ver como nós estamos procedendo. Vamos ver o que nos falta para retomar o caminho deixado pelo nosso Mestre Jesus, para que sigamos, para que não lamentemos as nossas dores, os nossos infortúnios. Existe uma razão para cada coisa em nossa vida, para os momentos de alegria e para os momentos de tristeza. Apenas não podemos nos deixar contaminar pela alegria, pela alegoria das belezas que se nos apresentam, e nem nos deixar abater pelas dificuldades que encontramos em nossa vida. Deus é o nosso Pai. Deus é justo. E nós precisamos reconhecer isso. E precisamos alimentar a nossa coragem, a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Bom, meus irmãos, o nosso palestrante hoje é o nosso irmão Carlos Assis. Assis é palestrante espírita, consultor de empresas e coach de vida. Palestrante motivacional, faz parte da Rádio Rio de Janeiro e da Aliança Divino Pastor do Jardim Botânico. Criador da terapia das emoções. O Carlos hoje passou a tarde inteira conosco, ali na porta da livraria, e após a reunião ainda permanecerá lá por mais alguns minutos, autografando o livro que lança Aqueles que Moram em Mim. Aqueles que desejarem comprar o livro, o Carlos estará lá depois da reunião ainda para autografar alguns exemplares. Assis, muito obrigado pela sua presença em nossa casa, seja bem-vindo. Boa palestra, fique à vontade
por favor. Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. É um prazer muito grande estar chegando nessa casa tão comentada, né, no nosso movimento espírita, e onde vários companheiros já puderam estar aqui, se tratando propriamente, assimilando um pouquinho desse fluido de amor, e é muito bom poder somar com essa obra. O tema de hoje faz parte do meu livro, o meu primeiro livro, que tem como título Aqueles que Moram em Mim. E estamos sempre mostrando a todos um pouquinho aqui da capa do livro, porque ela já mostra o que esse livro ele se propõe. Então nós temos aqui um quebra-cabeça. Vamos ver se todo mundo consegue visualizar. Então nós temos aqui, um quebra-cabeça na capa, que é o quebra-cabeça da nossa vida. Então todos nós vamos conseguir juntar essas peças através da prática, como disse a nossa companheira Helena, através do autoconhecimento. E acima aqui desse quebra-cabeça nós temos um olhar. É o olhar que cada um tem mediante a sua própria vida, mediante Deus, mediante Jesus, mediante o próximo. E se o nosso olhar ele for positivo, nós vamos ter uma boa encarnação. Se o nosso olhar for negativo, infelizmente, teremos, complicações na nossa encarnação. Mas, com a prática desse autoconhecimento, poderemos superar o nosso olhar negativo. A crítica espírita, quando o livro saiu do forno, rapidamente perguntou: por que desse título? Aqueles que moram em mim. O que esse título, o que esse tema tem a ver com a doutrina espírita? Então, a frase, aqueles que moram em mim, é para mostrar cada vez mais para todos nós que o que mora em nós e que vai determinar a qualidade da nossa vida são os nossos sentimentos. Então, moram em nós sentimentos positivos, que bom, mas moram em nós também sentimentos negativos, que na visão espírita nós vamos chamar muito mais de qualidades da alma e as imperfeições da nossa alma. Então, aquilo que mora em nós, tudo aquilo que mora em nós e que vai determinar propriamente a qualidade da nossa encarnação e da nossa vida, são os nossos sentimentos. A fundamentação dentro das obras básicas espíritas, dentro do nosso Pentateuco espírita, está na questão 919. Todo mundo lembra o que propriamente ela trata? De autoconhecimento. Então lá nós temos a pergunta do nosso Kardec, perguntando a essa espiritualidade amiga qual é o meio, qual é o método mais eficaz para superar o mal, para superar as imperfeições, para ser feliz nesta vida e para crescermos. Disse um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Mas temos ainda a posição de um outro grande espírito também, na mesma resposta,
Santo Agostinho, o pai da tão famosa psicologia da pessoa, falando para nós sobre a autoanálise, que nós precisamos a cada término de dia fazer análise dos nossos erros, dos nossos acertos, dos prós e dos contras da nossa vida. Então está aí a fundamentação dentro do nosso Pentateuco Espírita do livro Aqueles que Moram em Mim. Mas a crítica espírita, ela não para. E ela perguntou para nós a inspiração da obra. A inspiração da obra é muito interessante. Então a inspiração veio do método maiêutico que poucos companheiros conhecem, do velho Sócrates. E vai aqui a pergunta para todos os nossos companheiros aqui presentes. Quem conhece o método maiêutico vai poder levantar o braço ou a mão, menos a perna. Quem conhece o método maiêutico? Ninguém. Vou olhar aqui para trás. Uma senhora, aqui atrás alguém? O Nelson? Só? Ninguém mais? Aí, olha o que nós esquecemos. Sócrates não é só um filósofo grego. É instrutor da doutrina espírita, é instrutor da espiritualidade. E ele criou um método que vem ajudar a cada um de nós a praticar o tão complicado autoconhecimento. E olha só o que ele diz. O método maiêutico é o método onde cada um de nós vai dar à luz. O que nós sabemos? Quem dá à luz é a mulher ou as mulheres. Será que tem homem por aí dando à luz? O que vocês acham? Será que é esse dar à luz? É se voltar para dentro, clarear um pouquinho o mundo íntimo e enxergar qualidades e imperfeições. Esse é o dar à luz. Mas Sócrates vai mais além. O método maiêutico é um parto. Deixar para trás tudo aquilo que nos incomoda, deixar para trás tudo aquilo que é negativo para nós. Isso é fácil? Deixar para trás uma dependência química, uma dependência emocional, um quadro depressivo crônico, uma ansiedade crônica. É fácil isso? Mas com o método maiêutico nós vamos conseguir promover esse parto e nos equilibrarmos. É a busca do homem pela verdade. É a busca da verdade no interior do homem, esse método maiêutico. Se eu hoje tivesse tempo, queria ouvir todas as verdades aqui presentes. Todos nós aqui temos uma verdade. O Wilson tem uma, o Nelson tem outra, a Helena tem outra, cada um de vocês aqui presentes. Mas vamos perceber, será que a minha verdade está afinada com a verdade de Deus? Será que a minha verdade está afinada ao Mestre Jesus? Ou a minha verdade é negativa? A minha crença interna é negativa e faz com que eu não tenha uma boa encarnação. Sem ser vidente, afirmo que tem pelo menos hoje uma pessoa aqui dentro que tem uma verdade negativa do tipo: eu não sirvo para nada. E essa pessoa está numa péssima encarnação. Então é chegada a hora dela praticar o método maiêutico, praticar o autoconhecimento e dissolver essa crença negativa. Porque, como diz o Emmanuel, ela é uma pedra preciosa para Deus. Ela é muito importante para Deus. Talvez ela não seja importante lá para o seu esposo, ou para a esposa que tenha, ou para o filho, ou para o amigo,
mas para Deus ela é muito importante. E ela precisa começar esse processo de autovalorização e de valorização também. Mas tem muitos companheiros aí pensando, Carlos Assis chegou aqui, falou que tem um livro, o título que ele deu, não sei se tem muito a ver com tudo aí, já com tudo isso aí que ele falou. Aqueles que moram em mim. Eu estou querendo saber de verdade o que mora em mim. Já que ele deu esse título e ele fez esse livro, eu quero saber o que mora em mim. E o primeiro sentimento que mora em nós é um sentimento que na visão espírita é considerado o pior, o mais primitivo, o mais crônico, o mais pernicioso. Será que nós temos? Egoísmo. Já tem gente aí querendo ir embora. Para que o Nelson agendou o Carlos Assis, hein? Falar de egoísmo. O que é egoísmo? Separando a palavra ego significa eu. Ismo, doutrina. Egoísmo é a doutrina do eu. Aí diz a sabedoria popular: primeiro, eu. Segundo, eu. Terceiro, eu. Aonde entra o próximo? Acho que próximo. Eu não tenho próximo. Eu só penso em mim. Aí o que dizem os nossos benfeitores espirituais? Aquele que é egoísta não é espírita. Eu posso afirmar para todos vocês, então, que não tem espírita na Terra. Tem espírita na Terra? Não tem. Por quê? Porque nós temos o egoísmo. Ué, mas então o que eu sou? Estou tentando ser espírita. A tentativa para ser propriamente há uma distância enorme. Porque dizem os espíritos, aquele que é egoísta não é espírita. E quem vai ter essa audácia, né, para afirmar que não tem nem 0,01 de egoísmo? É complicado, né? Já que grandes espíritos, como Rocha Lima, como Chico Xavier, nunca chegaram para nós, eu não tenho egoísmo. Alguma vez nós ouvimos isso? Então como é que eu vou afirmar uma coisa que eu sei ainda que me perturba? Então eu tenho que afirmar que eu tenho, mas que eu estou tentando dissolver essa chaga. Aí já tem companheiro pensando, e como que o método maêutico ajuda nessa superação do meu egoísmo? Sócrates falou, você cria perguntas e fica de olho nas respostas. Primeira pergunta, o porquê que eu estou egoísta? Eu sei? E não sei não. Então vamos batalhar essa pergunta. Segunda pergunta, para que eu estou egoísta? Há alguma finalidade eu ser egoísta? Mais uma pergunta. Como que eu construí o meu egoísmo? Vamos batalhar nessa resposta. Como vem ela? Pode vir do meu mundo interior? Pode. Pode vir do mundo exterior? Pode. Pode vir de uma palestra? Sim. De um livro? Da boca do meu amigo? Da boca do meu inimigo? Inimigo? Pode vir da boca do meu inimigo. Então vamos ficar de olho na resposta, mas tem que fazer a pergunta. Tem que colocar a pergunta lá no seu mundo íntimo, lá no seu coração, porque a resposta virá. Então vamos aproveitar. O segundo sentimento que nos incomoda, na visão espírita, é o sentimento do orgulho. É o segundo pior sentimento. Será que nós temos orgulho? Depois que eu comecei a frequentar o Frei Luiz,
meu orgulho foi embora. Será mesmo? Será que nós já temos essa grande capacidade? Mas o que é o orgulho? O orgulho é o autoconceito de si mesmo. Todo mundo conhece a música da Cici? Se sentindo e se achando. E aquele médio, ele é bom, né? Ele já passa empinado por mim, passe dele hoje vai ser, né? A prova de fogo. Por quê? Quem se acha, né? Então, às vezes, nós estamos vivendo a síndrome da Cici e nem se dá conta. É uma soberba o orgulho. É uma lepra. Lepra. É ter insensibilidade perante o outro. Ver o outro como algo desprezível. Fazemos isso? Não faço isso todo dia. Não faz todo dia, mas faz. Então, quando faz, não é espírita. Estamos tentando ser espíritas. Certa feita eu estava indo palestrar no Centro Espírita Rita de Cássia, lá do Leblon. E os palestrantes espíritas, né? Alguns amigos meus falam assim: é tão bom falar no Rita. Aí eu brinco com eles, né? Só porque lá tem muitos companheiros e companheiras, né? Arrumados, perfumados, né? Leblon, Carlos, eu adoro. Tá bom. Aí eu estava indo palestrar, sempre de ônibus, vocês nunca vão me ver de carro, eu estou sempre de ônibus. Estava lá no meu ônibus, lendo lá meu livrinho espírita. Daqui a pouco entra uma média do Rita. Fala comigo e dá tchau, aquela coisa toda. Daqui a pouco entra um menininho lá, pequenininho, devia ter 4, 5 anos, morador de rua, entra no ônibus pedindo dinheiro. Ele começa. Daqui a pouco ele encosta no braço da médium e ela joga o menino lá para frente do ônibus. Não muito, né? Satisfeito, ela diz assim para ele: sai daqui, seu imundo! E ele sai do ônibus, né? Nervoso. E ela começa a chorar. Aí eu pensei bem, né? Hoje o centro vai ter uma reunião, né? De bombar, né? Hoje vai ter espírito lá de tudo quanto é jeito, que a gente vai ter que resolver isso, né? Aí acalmei ela, descemos. Chegamos no centro, uma das fundadoras fala, né? Comigo, fala com ela, e eu pensando, ela vai dar passe. A fundadora olha para ela assim: hoje você não vai dar passe, minha irmã. Hoje você vai se tratar. Eu falei, graças a Deus. Que passe que ela não ia dar, né? Então, é um orgulho sutil que nós nem percebemos. Esse foi com a nossa irmã. E nós, no nosso dia a dia? Estamos sendo orgulhosos e nem percebemos. Então, vamos dissolver o nosso orgulho. Vamos trabalhar com o método maêutico para dissolver o nosso orgulho. O Emmanuel diz que egoísmo e orgulho são 2 cânceres da alma. Temos muita preocupação com o câncer no corpo, não é isso? E o câncer da alma? O egoísmo está corroendo a nossa alma. O orgulho está corroendo a nossa alma e nós nem fazemos, né? Nada, não damos solução, não buscamos ajuda. Então vamos buscar ajuda, vamos trabalhar com o método maêutico. Vamos dissolver esses 2 sentimentos. O terceiro sentimento negativo é o sentimento da indiferença. Estamos indiferentes? O que é indiferença? Os velhos poetas diziam: é o contrário do amor. Eu não me percebo, não percebo o meu próximo. Não me aceito, não aceito o meu próximo. Não me amo, não amo o próximo. Indiferença. Quem se lembra da parábola do bom samaritano? Passou 1, passou 2, passou 3, 4, infinitamente. Passaram companheiros, viram lá
O cidadão sofrendo não é meu amigo, não é meu familiar, não é rico. Se fosse famoso, eu ia lá, ajudava, ainda ia para a mídia, né? Não tem nada a ver comigo. Mas um olhou, avistou, abaixou, trouxe para cima, hospitalizou, ajudou e amou. O bom samaritano. Ele não foi indiferente, ele foi interessado afetivamente naquele companheiro. Será que nós somos pessoas interessadas afetivamente nas outras? Eu sou médio aqui do Frei Luiz. Você é um médio interessado afetivamente no próximo? Ou é aquele médio que a gente pode chamar de involuntário espírita? Conhecem isso? O voluntário espírita usa a blusa, né? Posso ajudar? Interrogação. O involuntário espírita usa, posso te prejudicar? Você vai falar com ele, ele já fala rosnando, né? Você fala com ele, ele já fala babando, né? Então, tem muito involuntário espírita. Ser espírita não é ser involuntário, é ser voluntário. Estou aqui porque quero ajudar você. E, ao mesmo tempo, promover uma autoajuda para mim. Mas se eu venho para cá para ser grosseiro, é melhor ficar em casa. Então, é chegada a hora de nós dissolvermos a nossa indiferença. Mas tem muito companheiro pensando assim, poxa, esse Carlos Assis falou 3 sentimentos negativos. Eu vim hoje aqui que eu quero ouvir uma coisa positiva, que me anime. Então eu vou falar para vocês de um sentimento que tem dado o que falar. Sentimento da resiliência. Quem conhece, levanta o braço, a mão, menos a perna. 1, 2, só. 3, aqui na mesa alguém? 4, 5, 6. 6. Para uma multidão, tá muito pouco, não tá? O que é resiliência? É a capacidade que todos nós temos e que nem percebemos, né? Quase sempre, de passar pela dor, sair dela sem deformação e transformado. Olha que delícia. Mas eu passei por um câncer e saí dele deformado. Por quê? Porque não superou ainda a causa do câncer. Quantas pessoas passam pelo câncer e saem sem deformação? Quantas pessoas passam por um AVC e saem sem deformação? Outras saem com deformação. Se eu agora desencarno, meu perispírito cheio de causas, né? Causas de dor, de doença. Como é que eu chego do outro lado? Perispírito deformado. Se eu hoje desencarno, resolvi todas as minhas provas, expiações, dissolvi causas. Chego lá sem deformação. E quando eu chegar na perfeição relativa, quando eu chegar no nível de anjo, eu chego lá deformado? Não. Chego lá sem deformação nenhuma. Tratando aqui da Terra ainda, eu posso até sair com deformação da dor, mas eu posso aprender com a dor. Estamos aprendendo com a dor? Fiquei mais amarga depois da dor. Fiquei mais raivoso depois da dor. Fiquei mais neurótico depois da dor. A dor até foi embora, mas eu acho que eu fiquei pior. Tem isso na Terra? Tem. Mas eu já estudei que espírito não volta para trás. Não estou falando disso. Mas o seu humor ficou pior. Não é isso? Então, quantas vezes nós vamos passar pela dor e não vamos aprender nada? Várias vezes. Mas a dica da resiliência é nós passarmos pela dor aprendendo com ela. Então, abre o ouvido, abre o coração, abra os olhos e perceba o que a dor quer te mostrar.
É muito importante. Tem muitas pessoas que sofrem de uma doença silenciosa que poucos falam, né? Porque já busca lá o remedinho, a insulina e ponto final. A famosa diabetes. Só se fala em depressão, né? Em pânico, em bipolaridade, ansiedade. Vamos falar da diabetes? Por que tem muitos companheiros diabéticos na Terra? Pessoas que buscam muito doce, não é isso? A pessoa que está diabética quase sempre é uma pessoa amarga. Quase sempre é uma pessoa solitária, que não consegue fazer amigos. Então ela busca o doce, né? Ela busca o chocolate, ela busca o pudim, porque ela quer adoçar um pouquinho a vida dela. Se ela desse mais abraços, se ela desse mais beijos, se ela fosse muito mais fraterna, ela ia curar essa diabetes. Mas ela é mais fechada, ela é mais introvertida. É a ciência moderna falando sobre as causas emocionais das doenças físicas. Não é uma regra, não é uma fórmula de bolo, mas 90% dos nossos companheiros diabéticos são pessoas assim. São almas encarnadas que não conseguem ainda trabalhar muito bem a tão falada, né, a afetividade. Então vamos desenvolver resiliência. Resiliência é superação. Estamos promovendo superação? Todo mundo aqui está se auto-superando? Não quero ninguém superando o próximo, né? Porque fica naquela disputa, né? E fulana hoje fez uma progressiva do cabelo, não tem isso? Ah, então eu vou fazer uma regressiva. Porque se meu cabelo ficar pior, acho que eu vou chamar muito mais atenção. É assim? Né? A gente fica disputando, né? Então, nós temos que parar com isso e fazer a autossuperação. Nós temos um grande material mundialmente conhecido chamado de aço. Aço pensa? Aço sente? Aço tem a atitude? Não. Mas aço supera calor, frio e pressão. Nós superamos bem o frio. É só o ar-condicionado ficar forte, todo mundo começa. Ah, tá muito frio. Desliga, diminui. Ih, hoje está chovendo. Ah, não vou no Frei Luiz, não. Hoje está chovendo. Lá na Boiúna, até chegar lá vou estar todo molhado. Não vou não, né? Tá frio, tá chovendo. Superamos o calor? Tá muito quente. Ai, meu Deus. Aí fico suando, né? Aí tem que usar perfume toda hora, desodorante. Calor. Superamos pressão? Todo mundo aqui tem sogra? Não falei droga, não falei cobra, falei sogra. Superamos a nossa sogra? Né? Superamos, lidamos bem com ela, temos paciência. Superamos o filho problema? Meu filho agora é emo. Olha, emo. Aquele cabelo estilo Neymar. Deus do céu. Ele não quer saber de espiritismo, ele é emo. Né? Superamos as perdas, entre aspas. Então, precisamos desenvolver resiliência. Isso é muito importante. Mas tem companheiro aí pensando, essa palestra hoje, egoísmo, orgulho, indiferença, resiliência, não está com nada. Eu quero conhecer um pouquinho desse sentimento, que eu nem sei se ele mora em mim, que é o sentimento da humildade. Vocês podem olhar ao lado agora. Será que a minha companheira é humilde mesmo? Usa perfume francês. Não. Olha o sapato que ela veio no centro hoje. Séria, carrancuda. Humilde não é não. Por que nós não vemos mais a humildade na Terra?
Porque o Chico Xavier, ele foi totalmente egoísta. Quando ele desencarnou, levou com ele. Acabou. Não tem mais humildade na Terra. Levei. Né? Tchau. Né? Mas o que é humildade? A humildade é ser pobre. Parei até de trabalhar. Ouvi lá no Frei Luiz isso e me aposentei, fui embora. Né? Isso é ser humilde? Ser pobre financeiramente? Não. Ser humilde é andar rasgado. Comecei a andar rasgado, não tomo mais banho, né? Solta assim aquele cheirinho assim pelo ar. Tá muito bom. Isso é ser humilde? Não. Mas tem pessoas que pensam por outro lado, né? Não. Ser humilde é sofrer da síndrome do pano de chão. Você pisa, você joga para um lado, você joga para o outro, você joga para cima, porque isso é ser humilde. É isso? Não. Então, ser humilde é nós tratarmos a todos com igualdade. Qual arroz você come na sua casa? Alguém lembra aí de uma marca? Qual? Não estou ouvindo. Tio João. Falam bem também aí, princesa, não é isso, né? Aí o Wilson pede aqui um arroz para cesta básica. Tia Joaquina, sei lá da onde. Aquilo não desgruda por nada. Ué, mas é pro assistido. O assistido quem é? Ah, é um irmão como eu. Então você vai dar esse arroz para ele comer? Ah, pro meu filho eu compro tênis importado. Mas não pensa vocês que é Nike, Reebok, não. É muito melhor que isso, né? Eu compro lá fora mesmo, é aquele, né, top de linha. O assistido perto vai ali na feirinha, né? Tênis que dura um dia, né? Acabou. Era melhor estar descalço, né? Andou um dia e rasgou o sapato. Acabou, perdeu o sapato, né? Então, nós sermos humildes é tratarmos a todos com igualdade. Não pode fazer? Não posso, não faça, né? Não traga coisas que não funcionam para o bazar da casa espírita. Outro dia eu estava numa casa espírita enorme, a subdiretora parecia que ia ter um treco. Vem ver, Carlos, vem ver. Tá bom, vou ver. Roupas todas ensanguentadas. Para que eu vou doar isso para a casa espírita? Mas por quê? Porque não trato o outro com igualdade. Para o meu filho eu dou de tudo. Para o outro, filho do vizinho, filho lá de sei quem é, né? Não estou nem aí. Então vamos parar com isso. Vamos desenvolver a humildade. Vamos cada vez mais nos colocarmos no mesmo no mesmo nível, no mesmo patamar do outro. Eu não vou falar hoje com uma pessoa simples, de cultura muito simples, falar para ela sobre física quântica, porque ela não vai entender nada. Mas também eu não vou falar com alguém, né, que tem um cargo, vamos dizer assim, né, político até, usando gírias, porque isso não vai cair bem. Então nós temos que tratar todos com igualdade, sabendo que cada um de nós também vai ter propriamente um nível. Mas tem companheiro pensando aí, eu quero ouvir hoje aquele sentimento que me maltrata, que está acabando comigo. Hoje eu estou aqui justamente por causa desse sentimento. E eu não sou vidente, hein? Eu estou passando pelo sentimento da mágoa. Espírita admite isso? Que está magoado? Não é porque virou espírita que virou santo, não é isso? Então virou espírita, mas tem mágoa. Aí a gente olha um para o outro, mas o que é mágoa, hein? Quantas vezes eu já afirmei
que eu estava magoado e eu não sei o que é mágoa. Mágoa é insatisfação. Se alguém hoje me bajular e falar só das minhas qualidades, eu vou sair daqui feliz da vida, não vou? Ah, meu Deus, hoje eu estou nas nuvens. Mas se alguém falar para mim alguma coisinha que não caia bem na minha intimidade, variadas vezes eu já falo, fiquei magoado. Olha como nós estamos ainda infantis. Qualquer coisinha, criei uma mágoa. Fiquei magoado. Antes eu estava satisfeito. Agora eu estou insatisfeito. Se a mágoa fosse só isso, estávamos ainda numa situação boa. Porque todo mundo lembra, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele passou um tempo lá em Búzios, de frente para o mar. Aí ele estava à toa, botou um óculos escuro. Acho que eu vou começar a escrever sobre mágoa e sobre perdão. Eu estou à toa mesmo, né? Vou começar a fazer isso. Foi isso então que ele fez? Não, né? Ele nunca ficou à toa. Mas ele já sabia que nós iríamos ter problemas com perdão. É fácil perdoar? É difícil perdoar? É trabalhoso perdoar. Mas a ciência hoje informa algo que o meu editor falou, a palavra está errada. Eu falei, não muda a palavra. Eu falei para ele, não muda a palavra, senão, né? Eu vou deixar o livro então para trás aí com você. A mágoa é a mágoa do coração. 90% dos nossos problemas cardíacos vêm da mágoa. Outro dia, uma cliente minha, fui no médico às pressas, cheguei lá, falei que estava com uma dor aqui no coração, aí fiz o exame, aí o médico falou, está com um problema no coração. Rapidamente pedi para ele, doutor, remédio. Aí ele fez assim para mim, ó, a senhora está com mágoa? Aí ela, estou? Perdoa e depois volte aqui. Que médico, né? É muito comum, vai no médico, remédio. Ela já conseguiu perdoar, voltou lá e ele falou, a dor passou? Passou então. O perdão cura a mágoa e cura o problema cardíaco. Mas nós queremos dissolver esse efeito, né? A doença do coração, a angina ou o coração grande, a gente quer curar o efeito, a gente vai pro remedinho. E a causa? O que gerou a dor no coração? A mágoa. Então vamos dissolver a nossa mágoa? Ah, mas quando eu perdoar o meu ofensor, o meu opositor, ele vai ficar numa boa. Ele vai achar até que eu sou bobão. Quantas vezes nós já pensamos isso? Quando eu perdoo, eu estou dissolvendo a mágoa e estou tirando esse peso vibratório de cima de mim. Se o outro vai perdoar ou não, é com ele. O perdão é um grande presente para quem consegue perdoar. Se o outro vai fazer a parte dele ou não, é com ele. Vamos fazer a nossa. Vamos então pesquisar agora? Pesquisa na família, com os amigos, na casa espírita, quem tem problema cardíaco e pergunta se tem mágoa. Todo mundo tem essa grande tarefa, para que a gente possa perceber o quanto a mágoa ela gera problema cardíaco. E o tempo, como sempre, né, massacrando cada um de nós, ele está indo embora, e estamos chegando aqui no final, e eu já sinto alguém aflito. Como é que um palestrante vem numa casa falar de sentimentos e não fala do amor? Já tem pessoa aflita aí. Não, ele tem que falar do amor. Será que no livro tem lá esse sentimento chamado amor? Claro que tem. Porque o amor cura todas as doenças.
Todas. Ah, mas o meu filho desencarnou de uma doença. Vai se curar no mundo espiritual. Por quê? O amor cura todas as doenças. Só que eu preciso amar. Ah, mas a minha mãe me ama. Que bom. Mas você precisa se amar e você precisa amar o próximo. Quando cada um chegar nesse nível, vamos curar todas as doenças. Não tem clonazepam, não tem aspirina, não é isso? Não tem Rivotril que supere o amor. Mas nós precisamos praticar. E depois de tantos espíritos, tantos filósofos, tantos terapeutas, o que falar mais do amor? Depois de que Frei Luís falou do amor, depois do que Francisco de Assis falou do amor, depois do que o Mestre Jesus falou do amor, o que nós podemos falar ainda do amor? Que nós precisamos todos os dias aumentar a nossa capacidade de amar. Estamos aumentando? Temos uma definição de um grande terapeuta brasileiro, um dos melhores do mundo, que é o nosso companheiro Dr. Flávio Gicovati. Está no livro. Eu coloquei lá o que o Flávio nos diz. Amor é aconchego e paz. Quando eu sinto aconchego com alguém, quando acontece aquela afinidade, aquela intimidade, aquela sensação gostosa, onde que eu vou cair? Na paz. Então vamos criar o aconchego, vamos criar a paz. Precisamos nos conhecermos. Quantas vezes essa médium aqui, ela pode sentar ao lado da outra médium ou da outra companheira aqui da casa, e elas nunca se falaram, elas nunca se conheceram. Então vamos agora fazer essa prática. Vamos um olhar para o outro, cumprimentar o irmão, trocar o e-mail, né, o Facebook, né, e vamos agora aumentar o amor. Vamos lá? Todo mundo? Tá bom, tá bom. Mas tem sempre alguém pensando: eu não gosto de intimidade. Essa pessoa tem que aprender a amar, tem que se amar, tem que criar o aconchego, tem que criar a paz. Aí eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá. Ela caminhando por uma rua, bem assim distante, ela vê uma criança, propriamente, é um neném ainda, que era, abandonado. E ela vai, ela corre um pouquinho, apressa o passo, e quando ela está pegando aquela criança no colo, ela diz assim, no seu tom católico: eu vou cuidar de você, como quem cuida do corpo do Cristo, e eu vou te fazer crescer. Ela chora e ao mesmo tempo sorri. Hoje em dia, essa criança que estava abandonada no seu início de vida, é um homem, pai de família, tem 2 filhos e é um grande católico. Então nós podemos fazer uma pequena diferença na vida de alguém. Pode ser uma pessoa só, mas eu fiz a diferença na vida dele. Assim como a parábola do bom samaritano, a Madre Teresa foi um desses grandes samaritanos do espaço, que olhou, avistou, viu aquela necessidade e ajudou, amou aquela criança. Então que nós possamos, a partir de hoje, ficarmos muito mais atentos
em tudo aquilo que está à nossa volta. O amor pode e deve fazer parte das nossas vidas e ser o principal morador do nosso ser. Que o amor nunca vai embora do nosso ser. E para ele não ir embora, só depende de nós. Vou deixar para vocês a mensagem do meu companheiro espiritual. Toda vez que nós estamos em mais uma casa espírita, ele pede para que cada um medite sobre essa frase. O amor é a grande arte da vida. Os que dizem que amam são sem conta. Os que amam verdadeiramente são contados, um a um. Espero vocês lá fora, não só para quem quer comprar o livro, mas para que possamos trocar um pouquinho de amor, de vibração e de conhecimento. Obrigado por essa noite. Beijos na alma. Muita paz. Obrigado, Assis. Muito obrigado. Quando menino, ocasionalmente, minha mãe gostava de fazer umas torradas na hora do jantar. Eu me lembro especialmente de uma noite, quando ela fez um lanche desses, depois de um dia de trabalho muito duro. Naquela noite longínqua, minha mãe pôs defronte do meu pai um prato com torradas queimadas, um pouco além do ponto. Eu me lembro de ter esperado um pouco para ver se alguém notava o fato. Tudo que meu pai fez foi pegar a sua torrada, sorrir para minha mãe e perguntar como tinha sido o meu dia na escola. Eu não me lembro o que respondi, mas me lembro de ter olhado para ele, lambuzando a torrada com um pouco de manteiga, engolindo cada pedaço. Quando eu deixei a mesa naquela noite, ouvi minha mãe se desculpando por haver queimado as torradas. Nunca esquecerei o que ele disse: fique tranquila, pois prefiro as minhas torradas assim. Mais tarde naquela noite, quando fui dar um beijo de boa noite em meu pai, perguntei-lhe se tinha realmente gostado das torradas queimadas. Ele me envolveu os seus braços e me disse: meu filho, sua mãe teve hoje um dia de trabalho muito pesado e estava realmente muito cansada. Além disso, uma torrada queimada não faz mal a ninguém. A vida é cheia de imperfeições e as pessoas não são perfeitas. Eu também não sou o melhor empregado, não sou o melhor pai e nem sou o melhor marido. Aceitar as falhas alheias, preferindo relevar as diferenças entre uns e outros, é uma das chaves mais importantes para criar relacionamentos saudáveis e duradouros. Por isso, mantenha a neutralidade e a conexão. Aprenda a levar o bem e as partes feias de sua vida, colocando-as aos pés do Criador. Porque afinal, Ele é o único que poderá lhe dar um relacionamento em que uma torrada queimada não pode ser um evento destruidor. Não ponha a chave de sua felicidade no bolso de outra pessoa, mas no seu próprio bolso. Veja pelos olhos de Deus e sinta pelo coração dele. Só assim conseguirás ser feliz. Essa página nos reporta a um bom bocado do que o nosso amigo Assis falou, que é a compreensão, o reconhecimento, o perdão. Todos nós temos nossos dias de dificuldade. Aliás,
De repente, a maioria dos nossos dias são de dificuldades. Todos nós temos nossos momentos de deslizes, de incompreensões. Às vezes não acordamos bem. E às vezes nosso companheiro, a nossa companheira também não acordou bem. Então temos que ser um pouco mais compreensivos, aceitar um pouco mais as diferenças, aceitar um pouco mais as dificuldades dos outros. Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho de um viver melhor. Nessa vida que enfrentamos hoje, trânsito, condução cheia, dificuldades financeiras, famílias cada vez mais com problemas dentro de casa, cada vez menos se respeita o direito dos outros em prol daquilo que você quer fazer, independente da forma que você deve fazer ou não. Se você for explodir com cada problema que você tiver, você vai viver explodindo a cada 10 minutos, a cada 15 minutos. E muitas das vezes o outro que não está ao nosso lado tem problemas muito maiores do que os nossos. Procuremos entender um pouco, perdoar um pouco, aceitar um pouco as diferenças. Só assim poderemos caminhar na vida sem tanto sofrimento. Seu Eduardo, as suas evidências, por favor. Graças a Deus. As crianças badalavam sinos, como que convocando a todos e saudando os que chegavam com os sons que os sinos produziam. Os sons maviosos atraíam todos com as suas vibrações agradáveis, que desmanchavam nuvens, manchas escuras em muitos dos irmãos que as traziam. Os encarnados presentes, em número incalculável, são vistos orando e vários se emocionavam ao ver seus familiares, que os abraçavam e beijavam carinhosamente. Os irmãos do grupo, bem preparados, tinham assistência dos seus guias, que davam escudos e capacetes a cada um. Muitos deles irradiavam luz intermitente. As entidades encarregadas da segurança falavam e faziam doutrinação aos desencarnados, encaminhando-os para as salas 3, outros para a sala 4, 7, 10, 11, 8 e 9, num trabalho de triagem, sobre a proteção dos nossos índios e pretos velhos e pigmeus. Muitos dos irmãos presentes em estado de prece foram tratados pelos nossos médicos espirituais, na cabeça, olhos, mãos, garganta, pulmões, coração, fígado, baixo ventre, sendo tratado também pés e joelhos de vários deles, deixando pontos negros, desmanchando cargas, chagas, nódulos, quistos, tumores, que muitos deles traziam. Muitos foram operados no salão e nem perceberam, embora sentissem o toque. Os médicos espirituais aproveitavam as boas vibrações reinantes, usando o ectoplasma da floresta e dos irmãos que a emitiam, levando o ectoplasma para os lares, hospitais, casas de saúde e até presídio, onde ali estavam os enfermos. Os médicos de apoio do salão, depois dos passos recebidos na sala, tinham também capacetes na cabeça. Irmãos do salão continuavam sendo tratados pelas entidades médicas,
comandadas por Inacaia, que aplicava acupuntura com as mãos em cada um. O jovem, ao som da Maria, todos presentes, muitos jovens, se cantavam alegremente e se espalhava por toda a imensidade do amor. Vimos de súbito terras distantes, local muito triste, sem luz, seres esquálidos, sujos, se arrastando ao som da prece que pareceu despertá-los. E luzes intermitentes começaram a surgir, atraindo esses irmãos. Nos vimos de repente aqui, ouvindo os cânticos gregorianos, como que nos chamando. Matias vinha à mesa assim que o irmão Wilson sentou-se junto com a irmã Helena. Ele colocou um cálice de fino trabalho à sua frente. Durante os cânticos e a prece de abertura, inspirada pelo irmão Matias ao irmão Wilson, Frei Leonardo deu o cálice posto na mesa para alguns irmãos beberem. O líquido que continha nele. Tendo também Matias posto a mão no irmão durante a abertura do Evangelho, sobre a vibração de gasola. Felipe leu o Evangelho, capítulo 4, na luz de Humberto Roden, tendo José Carlos Vilela feito seu comentário, inspirado por Yogananda, que vibrava muito. A irmã Helena, inspirada por Gazola, leu a peça que ele escolheu por intuição para ler e comentar. Intensa vibração os envolvia. E as palavras saíam fluentes da boca da irmã e ressoava dentro de muitos de nós. Rocha Lima, ladeado por Lauro Neiva e Gazola, vibrou muito quando Wilson apresentou o irmão Carlos Mercedes como palestrante da noite. Este tinha junto a si Pietro Baldi, Geraldo de Aquino, Conondoli, Vitor Hugo, entre outros. Vimos também muitos escritores do passado presentes. Alguns vestiam casaco e luvas, parecendo nada ouvirem. Entre os escritores políticos e cientistas, vimos Getúlio Vargas se erguendo e aplaudindo o irmão quando ele terminou sua palestra. O irmão Wilson voltou a falar, lendo uma página que ele escolheu, inspirada por Lauro Neiva. O cálice colocado à sua frente pareceu crescer e irradiava intensa luz. O líquido fumegante estava crescendo, quase transbordando. Foi só, graças a Deus. Vanete, por favor. Obstáculos aparecem à frente de muitos irmãos, impedindo-os de raciocinar e caminhar com firmeza. Entidades médicas cuidam de todos para que possam ver e ouvir na nossa reunião. Recebemos todos uma espécie de mel, porém não tão doce, e nos preparamos para muito recebermos nesta noite. Dezenas de crianças espirituais chegam, trazendo nas mãos pequeninos sinos que elas alegremente balançavam, chamando a atenção de todos para os ensinamentos de hoje. Seus sininhos produziam uma espécie de música encantada, envolvendo a nossa boiuna em muita luz. Grande quantidade de espíritos tem a permissão de aqui estar para rever seus entes queridos, seus familiares, e quanta alegria vemos nos abraços, no beijo, no carinho do reencontro. Tudo é o amor de Jesus, que sempre preenche
nossos corações com o seu amor. O canto gregoriano ecoa em toda a mini cidade do amor, e a grande e forte luz que se faz se estende a hospitais, tocando os doentes, refazendo tratamentos, aliviando dores, acalmando os irmãos, ungindo médicos e enfermagem e recolhendo espíritos que ainda lá estavam, achando-se vivos ou em desespero de dor e agonia, que são levados rapidamente aos sanatórios espirituais. Seres horripilantes, corpos secos e negros, parecem árvores queimadas em grande incêndio. Uma triste visão. Caminham para cá, chegam junto ao portão, assustam espíritos que lá estavam a esperar para entrar. Os pigmeus e caboclos acalmam os espíritos assustados que vão para a sala 4. E os esqueletos enegrecidos, são 7 ao todo, são recolhidos em macas e levados para uma pequena sala, onde permanecem nas macas, mas recebem passes magnético e água fluidificada. Foram comparsas de Hitler e assassinaram milhões de pessoas nos fornos de gás. Serão levados ainda durante a nossa reunião. Na canção de São Francisco e na Ave Maria, um belíssimo coração azul pulsando vibra no ar bem acima da mesa. É um presente de Nossa Mãe Santíssima para nós, mostrando-nos o quanto nos ama. E chuva de pétalas luminosas e transparentes caem sobre nós abundantes, penetrando nossa pele lentamente, curando-nos de muitas mazelas, algumas trazidas de outras encarnações. São Francisco de Assis e Santa Clara estão junto a nós, trazendo-nos fluidos do céu. Caminham junto a nós, ombreando conosco, e é maravilhoso. Tocam-nos e nos intuem a oração e a vigilância. Graças a Deus. Graças a Deus. Para o encerramento, o Nelson, por favor. Antes de nós realizarmos a prece juntos, enquanto o nosso irmão Carlos falava, e outros irmãos da mesa também tiveram antes a oportunidade de falar, eu me lembrava do que Jung afirmou e Joana de Ângeles ratificou. O consciente é uma ilha e o inconsciente é um oceano, um vasto oceano. Nós temos registros no nosso inconsciente, mas não nos damos conta de que eles estão ali, presentes, pulsando, vivos. E em alguns momentos, e aí está a importância dessa existência, como de toda e qualquer existência, em que tempo for, porque são experiências que nós passamos e vamos em busca da superação dos grandes problemas. E de vez em quando emerge alguma situação desse vasto oceano e passa a ter preponderância na nossa vida. Em alguns momentos percebemos que estamos num caminho que não gostaríamos de estar, mas que aquele acontecimento, aquela situação, o emocional nosso sobrecarregado está,
e tomamos atitudes que não são novas, elas estavam presentes na gente. Emergindo desse grande oceano que passa então a ser o elemento direcionador da nossa vida. E é com isso que nós temos que ter a preocupação. Esse livro, com certeza, aqueles que moram em mim, desses sentimentos, vai nos mostrar isso, nos mostrar exatamente isso. O que está morando em mim? E o que eu preciso burilar e não mais permitir que se faça presente? Porque nós vivemos em todos os momentos situações novas, experimentando a vida. É um sim, é um não, é um feio, é um belo, é um claro, é um escuro, e você muitas vezes não sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente tem que olhar para dentro, se descobrir, para não ter as surpresas de reagir e voltar a errar, fazendo com que aquele oceano se torne o oceano violento das nossas vidas. Então façamos como foi feito na casa de Lázaro, quando o mestre lá esteve, e todos conhecem essa passagem. E Marta, tremendamente ocupada com as coisas da vida e da casa e do lar, e Maria atenta aos grandes ensinamentos. E Marta então diz: Maria, levanta, vem ajudar. E o mestre então fala: Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas, quando uma só é a mais importante? E é isso que nós temos que entender, que os nossos passos são passos, sim, de grande importância na vida, experimentando, avançando. E hoje eu quero apenas lembrar uma passagem de Francisco para finalizar o que tudo aqui foi falado nesta noite. Certa vez Francisco ouviu de um igual seu, por isso achei interessante que o Carlos colocou, daquele irmão que está ao lado olhando o sapato, olhando a roupa, olhando o cabelo, olhando, não é? Se tem, é isto. E Francisco então ouviu de um igual ao seu o seguinte: por que tu, Francisco? Por que logo tu? Você é semi-analfabeto, você é feio, por que você com toda essa dádiva? E Francisco ficou atônito, levantou-se, caminhou, deu alguns passos, e aí teve a resposta e voltou e falou: meu irmão, é porque eu sou, com certeza, aquele que mais devo, por isso tenho que trabalhar tanto. Então é isso que na verdade temos que levar daqui, a ideia de que a superação ela é constante. É isso que nos faz crescer. Gostaria de pedir a um grande irmão nosso, colaborador, trabalhador, para que faça a prece final para a gente, porque é uma forma de agradecimento ao trabalho que ele sempre dedicou a essa casa, ao nosso irmão Mário, psiquiatra, voluntário médico e médium que trabalha aqui. Mário, nós pedimos que você faça a prece de encerramento, por favor.
amado Mestre Jesus, Frei Luiz, aos irmãos que não estão mais entre nós, mas que estão entre nós, vimos agora pedir por todos nós que a paz se faça entre todos nós, que o amor se faça entre todos nós, que o perdão possa vir, que desavenças possam desaparecer, porque estamos todos aqui para trabalhar por nós e pelo próximo. Pedimos, Senhor, que toda a luz que possa estar aqui em toda essa casa, em toda essa cidade e por todo esse país, por todo esse planeta, possa ser feito de acordo com a sua vontade e com as nossas necessidades, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos cantar juntos o hino A Minha Cidade do Amor. Velhos e crianças
Senhor.